do Fala Fera Arretada, na aula de hoje vamos resolver uma questão da prova da SpaceX 2020, uma questão sobre circuitos elétricos e força magnética, tá? Uma questão muito bacana aí de eletromagnetismo, mas antes, já deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal, porque aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. A questão está aí na sua tela. Um fio condutor no trecho KLM, sendo KL igual a 8 metros e LM 6 metros, está dobrado em ângulo reto e está ortogonalmente inserido em um campo magnético uniforme de intensidade 0,40 Tesla. Este fio está conectado a um circuito resistivo que é composto por um gerador ideal de DDP 40 volts e resistências ômicas de R1 igual a 8 ohms, R2 igual a 12 ohms e R3 igual a 24 ohms, conforme desenho abaixo. A intensidade da força resultante de origem magnética que atuará sobre o fio condutor no trecho KLM é... Olha só, fé, aqui nós temos a representação do nosso circuito, né? O fio KLM está dobrado, formando um ângulo de 90 graus aqui, beleza? E está inserido aqui, né? Está imerso numa região de campo magnético, onde esse campo magnético está entrando no plano, beleza? Para a gente calcular essa força magnética em fio é dada pelo produto campo vezes corrente vezes comprimento. Então, para calcular a intensidade dessa força magnética, o campo magnético nós já temos, que é de 0,40 Tesla. O comprimento do fio nós já temos. Está faltando a intensidade de corrente elétrica. E a intensidade de corrente elétrica você vai tirar desse circuito aqui, beleza? E aí nós precisamos resolver essa associação de resistores para calcular a intensidade de corrente elétrica. Fera, que tipo de associação de resistores é essa daqui, né? Vamos colocar os pontos para ficar mais fácil, né? Se eu falar que aqui eu tenho um ponto A, um potencial A, esse ponto aqui também é A, beleza? Esse fio é liso, esse ponto aqui também é A, tranquilo? Se eu falar que esse ponto aqui é um ponto B, esse ponto aqui é B, esse ponto aqui é B, tranquilo? Tá vendo? Esse fio é liso, esse ponto aqui é B. Ou seja, o resistor de 8 ohms, de 12 ohms e de 24 ohms, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Eles estão entre os potenciais A e B. Conclusão, 8 ohms, 12 ohms e 24 ohms, eles estão associados em paralelo. Esses três resistores aqui, fera, está associado em paralelo. Então, para resolver essa associação, eu vou fazer 2 a 2. Se você pega o resistor 12 ohms e 24 ohms, qual seria a resistência equivalente entre dois resistores que são múltiplos? Pega a visão. Você pega o valor da maior resistência, que é 24. Tá vendo? Quantas vezes 24 é maior do que 12? 24 é 2 vezes maior do que 12. Então, 24 sobre 2, mais 1. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse macete aqui para dois resistores que são múltiplos, o card aqui em cima vai levar para uma dica muito especial para você. Mas, enfim, 24 com 12 em paralelo, eu teria uma resistência equivalente de 8 ohms, porque 24 sobre 3 me dá 8, tranquilo? E aí eu tenho 8 ohms em paralelo com 8 ohms. Tá vendo? Se eu tenho 8 ohms em paralelo com 8 ohms, dois resistores iguais associados em paralelo, eu pego o valor da resistência que se repete e divido pelo número de vezes que ela aparece. Conclusão, a resistência equivalente desse circuito seria aí uma resistência de 4 ohms, tranquilo? Então, a resistência equivalente desse circuito seria uma resistência equivalente de 4 ohms. Tranquilo? Tá vendo? Se eu tenho uma DDP e eu tenho uma resistência equivalente, eu posso calcular a nossa intensidade de corrente elétrica. Lembra, pela primeira lei de Ohm, a DDP total
é igual a resistência total, que seria a nossa resistência equivalente, vezes I. Lembrando que a DDP total é a FEM, é a força eletromotriz do gerador. Então eu teria que a DDP total, que é de 40 volts, seria igual a resistência equivalente, que é de 4 volts, e eu quero calcular a intensidade de corrente elétrica. 40 sobre 4, fera, vai me dar uma intensidade de corrente elétrica de 10 amperes, tranquilo? Então a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse circuito é uma intensidade de corrente de 10 amperes. Então sobre o fio KL, sobre esse pedaço do fio KL, vai passar uma corrente elétrica de 10 amperes e sobre esse pedaço do fio LM também vai passar uma corrente de 10 amperes, tranquilo? Ele quer a força resultante. Fera, como é que nós fazemos para calcular a força resultante? Primeiro nós vamos determinar a direção e o sentido, e depois nós vamos atrás de calcular a força resultante. Fera, se esse pedaço de fio KL está imerso numa região de campo magnético, e sobre esse fio passa uma corrente elétrica, ele vai ficar sujeito a uma força magnética, tranquilo? E se você usa a regra da mão direita, pela regra da mão direita, você determina a direção e o sentido dessa força magnética. Pela regra da mão direita, lembra, o polegar é a direção e o sentido do campo. O polegar indica a direção e o sentido do campo. Os dedos, né, a mão aberta, os dedos indicam a direção e o sentido da corrente. E para onde for o tapa, é a direção e o sentido da força magnética, tranquilo? Polegar, campo magnético. Os dedos, o sentido da corrente. E para onde for o tapa, né, para onde for o tapa, é a direção e o sentido da força magnética. Então vamos lá, tá vendo? O campo está entrando, então você pega o polegar e coloca entrando no plano do quadro, beleza? A corrente está para baixo, então pega os seus dedos, abre a mão, coloca os dedos para baixo. Ó, o campo está entrando, corrente para baixo, o tapa é para onde? Opa, o tapa é para esquerda. Então sobre esse pedaço de fio KL, eu teria uma força magnética para esquerda. Então a força magnética no fio KL seria uma força magnética para esquerda. A mesma ideia você faz para o fio LM, né? O campo está entrando, a corrente está para a esquerda, olha só, campo entrando, corrente para a esquerda, o tapa seria para cima. Então nesse pedaço de fio LM, a força magnética seria uma força vertical e para cima. Tá vendo? Mas isso aqui é um fio só. Então nesse fio eu tenho uma força para direita, para esquerda, perdão, que eu vou chamar de F1. E eu tenho uma força vertical e para cima, que eu vou chamar de F2. Se essas forças são perpendiculares, para você calcular a força resultante, teorema de Pitágoras, né? Se essas forças são perpendiculares, para você calcular a força resultante, teorema de Pitágoras, tranquilo? Mas antes vamos calcular F1 e F2 separado. Vem comigo, olha só. Tá vendo? Como é que eu faço para calcular a força magnética F1? Lembra, força magnética em fio, opa, é bio. Campo corrente L seno θ, né? Lembra que aparece aqui um seno θ, mas a direção do fio é perpendicular à direção do campo. Então esse ângulo seria 90 graus e o seno de 90 graus é 1. Então fica só bio, tranquilo? Nesse caso aqui, essa força F1, eu estou calculando para o comprimento do fio KL, tranquilo? Então eu teria aqui o campo magnético 0,4, a intensidade de corrente 10 amperes e o comprimento do fio KL 8 metros. Conclusão, essa força F1 seria uma força de 32 newtons, tá? Então essa força magnética F1 sobre esse fio KL seria uma força de 32 newtons. Já a força F2 seria campo, corrente, vezes o comprimento do fio LM, tranquilo? O campo 0,4, a corrente 10 amperes e o comprimento do fio 6 metros, tranquilo? Se você faz esse produto aqui, a força magnética no fio 2 seria uma força de 24 newtons, beleza?
Ou seja, eu tenho uma força horizontal e para a esquerda de 32 newtons, tenho uma força vertical e para cima de 24 newtons. Ele quer a força resultante. Se liga, fera. Olha só. Eu tenho uma força F1 para a direita. Tá aqui, ó. Eu tenho uma força F1 para a direita de intensidade 32 newtons. Tenho uma força F2 para cima de intensidade 24 newtons. E a questão me pede a força resultante no fio. Ora, ao somar essas duas forças, vetorialmente falando, o vetor resultante sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Essa é a minha força resultante, ó. De boa? Vai formar triângulo retângulo, tranquilo? Onde a intensidade dessa força resultante vai ser exatamente o tamanho, o comprimento dessa hipotenusa, né? Então, para calcular a força resultante, vamos ter que aplicar Pitágoras, tranquilo? Então, a força resultante no fio elevada ao quadrado seria a força F1 elevada ao quadrado mais a força F2 elevado ao quadrado, beleza? Galera, mas se um cateto vale 24, o outro cateto vale 32, se um cateto vale 24 e o outro cateto vale 32, essa hipotenusa é conhecida. Esse termo pitagórico é conhecido. Lembra do termo pitagórico 3, 4, 5? Lembra do termo pitagórico 3, 4, 5? Galera, 24. Quantas vezes 3? Ora, 24 é 8 vezes 3. 32. Quantas vezes 4? Ora, 32 é 8 vezes 4. Então, se eu tenho 8 vezes 3, 24 newtons. 8 vezes 4, 32 newtons. Aqui só pode ser 8 vezes 5, beleza? Então, quando você resolver isso aqui, ó, F1, 32 ao quadrado, mais F2, 24 ao quadrado, esse termo pitagórico é conhecido. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Opa, 8 vezes 5, 40. Conclusão, a força resultante sobre o fio seria uma força resultante de 40 newtons, beleza? Seria uma força resultante de 40 newtons. E se você vai para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, de boa prova do vestibular para você. Se você gostou dessa resolução, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!